Bolsonaro e o assessor, o Van Garden, são intimados a depor sobre a importunação à baleia. Bom, nós estamos vivendo esses tempos em que se não apanhar o homem por importunação eu não posso falar certas coisas. Bom, querem pegar o Bolsonaro agora até por importunação a cetáceos. Cetáceos, as baleias jubarte, não é? A Marta Migoto diz assim: a reação seria ele fazer provarem. Como é que ele vai fazer provar do que o acusam? Eles estão livres para... nós é que somos Veja, você está certa. No processo penal, na letra da lei, mas o país está vivendo num estado de ilegalidade. Inclusive saíram hoje aí já saíram números dizendo que números que corroboram o sentimento geral de que a corrupção aumentou no primeiro ano do Cachaça. No processo penal, no chamado processo penal, que segue o sistema acusatório, onde há um órgão acusador, há a defesa, ao juiz inerte, que só age quando provocado pelas partes. Esse é o processo acusatório, ou seja, alguém tem a função de acusar, e dentro desse processo acusatório vai haver o crivo do contraditório, o devido processo penal legal, ampla defesa, todos esses corolários importantíssimos que definem se nós estamos vivendo uma democracia ou não. Neste processo acusatório, que foi e custou muito sacrifício e sofrimento, porque antes de as democracias seguirem o processo acusatório, havia o processo inquisitorial. Inquisitorial vem lá dos moldes, naqueles moldes da Inquisição, período negro da igreja, onde na Inquisição, quem era a vítima? A igreja. Quem era o acusador? A igreja. Quem era o delegades? A igreja. Quem era o juiz? A igreja. Quem eram os polícia? A igreja. Quem eram os tribunais para recurso? A igreja. Lembra alguma coisa a vocês? É claro que a igreja não inventou isso. Antes da igreja usar o processo inquisitorial, que é este processo que não é nada democrático, outros faziam. Outros reis, imperadores, sistemas fortes. A igreja só se apropriou disso. E depois outros homens fortes aprenderam com o período negro da igreja isso. E a igreja é muito maior do que o seu período complicado. Nós não devemos... A esquerda sempre pega os pontos fracos, os períodos complicados dos homens dentro da igreja, não da igreja, para tentar destruir. E ai de nós, se eles conseguirem fazer ruir a igreja, que a igreja, eu me refiro à igreja católica, ainda hoje é a última trincheira. Mas bom, eu não estou aqui para falar da igreja hoje. Eu estou para dizer que o procedimento ou processo inquisitorial, notadamente que teve o seu ápice durante a chamada Santa Inquisição, que durou séculos, mas dentro desses séculos teve um período realmente horrível. Era isso. A igreja era vítima, a igreja investigava, a igreja acusava, a igreja julgava, a igreja julgava o recurso, a igreja era tudo. Isso lembra alguma coisa a vocês? Isto é procedimento inquisitorial, que é ao contrário do tipo de processo que as democracias usam, que é o processo acusatório. Onde há uma fase de investigação, o que se produz na fase de investigação não é prova, é mero elemento informativo, que pode ali, sim, se tiver indícios mínimos que sejam esses elementos informativos hábeis, justificar a conclusão de um inquérito que tem que ter fim,
O inquérito não pode ter 300 fases sem indiciar ninguém. Então, um inquérito que tem que ter fim, aí esse inquérito é relatado pela autoridade policial, manda para o órgão acusador, que é o Ministério Público Estadual ou Federal. Se o Ministério Público Estadual ou Federal achar que ali há justa causa, as condições da ação estão presentes, vai oferecer uma denúncia. Já no primeiro momento, essa denúncia oferecida diante do judiciário, que tem que ser inerte. Sua função é judicante, é julgar, não é instruir de ofício, ou seja, da própria cabeça e do próprio punho. Oferecida a denúncia, o judiciário vai verificar se aquela denúncia é apta, se as condições, né, se os pressupostos estão ali, porque senão vai rejeitar a denúncia. Se não rejeitar, vai receber. Tudo isso para dizer, bom, se receber, dentro do processo, o sujeito acusado vai ter direito a devido processo legal, ampla defesa, às vezes é até amplitude, que é mais do que isso no caso do júri, contraditório. Só vale o que é produzido sob o crivo do contraditório ali, juiz, acusador, defensor. Nós temos inquéritos hoje no país intermináveis que as partes não conseguem. Está em sigilo. Está em sigilo. Está em sigilo. Está em sigilo. Isto não é Inquisição? Isto não é Inquisição? Isto é Inquisição, não é? Isto é moderno? Não, mas nós estamos destruindo a democracia para salvar a democracia.